Bem-vindos ao segundo episódio do Pode Viajar, o podcast da Planeta Viagem. Eu sou Eleonora Andreoni e eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora, vamos juntos sentir a emoção de descobrir o mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um país insular, localizado no Caribe, que muitas vezes gera algumas controvérsias, romantizado por uns, criticado por outros, mas numa coisa eu acho que todos concordam, que é um país com muita beleza. Sim, vamos falar sobre Cuba, deixando de lado as ideologias e colocando foco nas belezas que esse país oferece, nas atrações, que são muitas. E antes de mais nada, eu vou colocar aqui um breve resumo da história cubana. Até a chegada dos espanhóis em 1492, Cuba era habitada pelos povos indígenas, quando então passa a ser uma colônia espanhola. Até a Revolução Hispano-Americana, de 1898, quando então a Cuba se liberta do jugo espanhol, mas em 1902 Cuba passa a condição de protetorado dos Estados Unidos. Entre 1902 e 1959, que foi a Revolução Cubana, Cuba passa um período de muita instabilidade política, que acabou culminando com todos os movimentos sociais que levaram à Revolução Cubana. Quando então é deposto, né, o ditador Fulgêncio Batista e é instalado um governo socialista, que perdura até hoje. Eu estive em Cuba há alguns anos atrás e fiquei completamente apaixonada pelo país. E o mesmo aconteceu com a nossa convidada de hoje, a Geni Trachtenberg, que é consultora da Planeta Viagem, e que voltou recentemente de uma viagem a Cuba, a convite da operadora Caribbean Tours. Geni, seja muito bem-vinda. Obrigada por dividir conosco essa tua experiência. E eu começo te perguntando, por que conhecer Cuba? Por que tu indicarias Cuba como um destino turístico? Oi, Eleonora. Por que conhecer Cuba? Porque Cuba é uma ilha diferente do Caribe, das outras, das demais. Tem uma vibe única, uma cultura vibrante, música, arte, a história, a parte colonial. Realmente foi uma surpresa, além das praias maravilhosas, né? De um mar incrível. Então, é um conjunto de coisas que te encanta, que te surpreende, além do povo muito acolhedor. Tu te sentes assim em casa, cultura diferente. Eles são muito alegres, né? São muito alegres, né? Muito musicais. Nas esquinas sempre tem música. Tu entra nos bares, tem música. Nas esquinas, pessoas de idade, bastante idade, tocando nas ruas. Né? A gente se sente acolhida, parece, né? Muito acolhida, muito acolhida. O povo realmente. Então, é um somatório. Por isso que eu acho que ela é diferente das outras ilhas do Caribe. A arquitetura colonial, né, muito, muito bonita, assim, surpreende a gente, né? Isso. E parte dela bem preservada. Parte dela bem preservada, exatamente. Muito autêntica. Autêntica, também, né? Autêntica. Isso. Exatamente. E para quem quiser viajar para ele, tá? Quem está pensando em montar um roteiro para conhecer Cuba, quais destinos da ilha tu considera que não devem faltar em nenhum roteiro de viagem para Cuba? Que cidades tu acha assim que não... Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência, não é? Porque cada pessoa tem um perfil.
Sim, claro. E nós, como agentes de viagens, quando viajamos, principalmente a convite, né, dos nossos parceiros, das nossas operadoras, enfim, nós procuramos conhecer o máximo, né, de lugares. Então, desta viagem, nós fizemos 3 noites em Havana, que é a porta de entrada do país, que muitas pessoas fazem passagem, mas eu acho que tem que conhecer Havana. Depois, seguir, nós fomos a Cienfuegos, passamos por Cienfuegos, meio-dia, que é uma cidade colonial, mas foi explorada em parte por franceses, é um porto, cidade portuária. Tá? Depois seguimos para Trinidad. Essa região entre Cienfuegos indo para Trinidad é a região das antigas fazendas de plantio da cana-de-açúcar. Então teve seu auge no século XVIII. Seguindo, depois de Trinidad, nós fomos para Santa Clara. Visitamos o memorial do Che Guevara. Onde estão os restos mortais Onde dele. estão os restos mortais dele, exatamente. E finalizamos em Varadeiro. Então nós tivemos assim as principais cidades, vamos dizer Tu assim. conseguiste vivenciar, eu acho, o mais importante que a ilha oferece. Sim. Eu acho que é a parte das praias, que são belíssimas. Para mim, assim, eu quando fui, fiquei encantada. Acho que entre as ilhas do Caribe, Cuba se destaca, assim, com as praias de Cuba, Sim. né? E tu tivesse essa vivência de praia, tu tivesse uma vivência de parte histórica, de cultura, né? Uma parte histórica bem importante, que é essa parte de Trinidad, Cienfuegos e Santa Clara, né? Santa Clara. Santa isso, Clara. Cidade de Santa Clara. Então, essa é uma ideia de roteiro interessante, né? Poder poder ter uma experiência, né? Vivenciando todos esses aspectos, assim, do que Cuba pode te oferecer. Foram 9 dias, só para as pessoas terem uma ideia, então vai depender do número de dias que a pessoa possa viajar, e também se ela tem mais interesse em praias, tem os caios, que são lindos também. Nós conhecemos, além de Varadeiro, nós fomos também ao Caio Blanco, que fica próximo a Varadeiro, de barco, né? De catamarã, levou umas 2 horas. Depois tem Caio Largo. Acho que até tu conhecesse. Caio Largo eu fui também. Muito Isso, lindíssimo Caio Largo. É. Um pouquinho mais estruturado que Caio Blanco. Sim. Tá? Tem mais um pouco de estrutura, tem hotéis, etc. Caio Blanco é completamente deserto. Deserto, Isso. Não tem a praia. A praia com uma infraestrutura. Maravilhoso. Uma infraestrutura de um restaurante. Né? Que atende. Né? Quando eu fui em restaurante não tinha que levar até. Sim, não, mas hoje já tem restaurante montado, que nós almoçamos, inclusive, comemos uma lagosta maravilhosa, que são um prato assim nativo, importante de Cuba. Nós comemos, a nossa experiência foi fantástica. Nós comemos lagosta que o comandante, será que eu vou dizer, o cara que estava nos levando no barco, pescou a lagosta. Sim. E preparou na hora para nós. Maravilhoso. Uma experiência linda, fantástico, não resta dúvida. Em termos de custo para o turista, tu dirias que Cuba é um destino caro, um destino barato? Não, é um destino, né, tem para todos os bolsos, né, mas ele não é um destino caro. Por exemplo, a parte aérea, para nós aqui, né, nós temos inclusive voos diretos da Copa, Porto Alegre, Panamá, Havana, com conexão imediata, né? E depois a parte de hotéis, tem alguns hotéis novos. O hotel que nós ficamos, belíssimo, foi inaugurado há menos de um ano, o Ibero Collection, em Havana. Tem hotéis 5 estrelas, 4, 3, e agora, ultimamente também, tem hotéis boutiques, que são verdadeiras joias, inclusive. Nós estivemos visitando. São os casarões antigos. Que são os casarões antigos, no bairro Vedado, chamado Novo Vedado também. Né? E são casarões que foram totalmente restaurados, com obras de arte, inclusive.
E tem, por serem boutiques, por serem casas, né? Então são poucos quartos, com uma gastronomia gourmetizada, inclusive, vale a pena também. Quem não quer um hotel maior, né? Então tem para todos os E bolsos. refeições, um E preço. refeições, um preço médio, por exemplo, nós estivemos no Paladares, almoçando. Paladares são restaurantes privados, normalmente pequenos, né? Almoçamos no Cha Cha Cha, que é um famoso, né? E na faixa assim de um prato, $10, $15. Se for almoço, $10. Se for janta, $15, o prato principal, tá? E depois sempre acompanhado, eles, né? Oferecem muito o mojito, né? O Cuba Libre, A morrida tem né? todas lá. E então a gastronomia também tem para todos os bolsos, porque tem restaurantes muito bons. Inclusive nós tivemos a oportunidade de jantar no Laguarida, que é um conhecido É um e é top, um né? Um top. restaurante top, né? Ele é ícone na cidade de Havana e especializados lagosta maravilhosa. Aí já é, como é um restaurante gourmetizado, já o valor é bem mais alto, né? Mas também tem essa possibilidade, né? Sim, mas mesmo que tu não vá nesses E restaurantes gourmet, como tu está falando, sim, as opções nos restaurantes mais simples, né? sim, É uma comida muito gostosa, muito, né? muito. A Muito comida deles, deliciosa inclusive, mesmo. um dos pratos principais deles é o feijão preto, que é muito gostoso, É. tá? E então tem assim várias possibilidades. Não é um país Ou seja, é um destino caro, acessível. acessível, acessível. A pessoa se programa e tem ótimas operadoras, com serviços receptivos organizados, com minivans, dependendo se são mais pessoas, né? Translados privativos. Tem serviço para todos Ou os seja, o país está estruturado para receber o receber o turista. turista. Outra questão, a documentação. Como está a questão da documentação para o brasileiro visitar Cuba? Documentação no momento, além do passaporte com validade mínima de 6 meses, né? A vacina da febre amarela, internacional certificado, e o visto online, que é muito fácil de fazer, o meu levou 24 horas, tem isso, R$ 105. Então, está bem facilitado, porque o turismo é vital para Cuba, porque é uma indústria que precisa e está Sim, crescendo. é fundamental para eles, né? Fundamental, realmente. Além, claro, né, dos produtos nacionais, que é os charutos famosos, né, que Havanas. são, é, que são considerados os melhores do mundo, né, e o rum também, né. E tu chegasse, me conta, chegou a experimentar um charuto? Não cheguei a experimentar, né, fumei com os outros, né, mas os colegas, a maioria deles experimentaram. Nós tivemos, inclusive, num café muito legal, num hotel boutique pequeno, em frente ao Malecón, que é a costa, né? Avenida, Avenida que que fica à banha beira-mar, a beira-mar, né? em Havana. Em Havana. É. E ali então nós degustamos, né? Junto com a aula que nós tivemos do professor, Sobre né? os charutos? Sobre charutos, foi uma aula. Nós também degustamos o chocolate e o rum, né? Que eles costumam, quando fumam, né? Comer Tomar, um chocolate? comer um pedaço de chocolate, ou um rum, ou um café. É. Então, experimentamos essa, né? Tivemos essa vivência, vamos dizer assim, neste café. Foi muito gostoso. E, Tu dirias que Cuba é um país seguro para o turista? sim, é um país seguro, né? Nós saímos de noite, tem transporte, lá não tem Uber, é táxi, né? Mais tranquilo. E mesmo caminhando ali na parte mais central, né?
e também tem muitos bares que funcionam à noite para o pessoal dançar a salsa, bailar, né? Nós também tivemos a oportunidade, a vivência de conhecer um clube de jazz, se chama César Jazz Club, maravilhoso. Então tem assim oportunidades que dá para se sair perfeitamente, né? Com tranquilidade, ou com condução, ou caminhando, dependendo de onde a pessoa esteja localizada, né? Outra coisa, Leonora, que eu estou me lembrando agora, que foi vivenciado pelo grupo, é fazer um city tour, um passeio pela cidade de bike elétrica. E olha só que Muito legal. legal. Então vai o professor na frente, o instrutor, né? Nós fomos até a sede da operadora, Isso aonde foi onde? Em estão Cuba? em Em Havana, Havana? falando em Havana, tá? E porque o trânsito não é tão intenso, né? E ele vai na frente, conduzindo, né? Não numa velocidade muito alta, Aí né? vai Porque, é todo claro, mundo tem junto. sinaleira e o pessoal depois vai seguindo atrás. Muito legal. E aí param para tirar foto, dependendo, né? Aham. O passeio começou na Praça da Revolução, onde estão, né, os Está a prédios, foto, aquela os famosa, né? ministérios, a foto, inclusive eu postei, né, a foto na frente do ministério, né, como o Fidel Castro, tem a imagem grande do Fidel Castro numa e do Che Guevara na outra, né, a Praça da Revolução. Uma praça enorme, uma das maiores praças que tem no mundo, inclusive aberta, né? E no entorno estão os prédios dos ministérios do governo. Então, foi assim uma coisa atípica, né? De Uhum. sair de bike elétrica, né? Claro Que que tem que legal. saber, né, se equilibrar na bike, senão não dá para fazer o E os passeio. carros antigos Os chegasse a... carros antigos, andamos, fomos e fizemos um passeio também. Fomos até dos bairros mais altos, onde nós Aham. vimos toda a vista da cidade de Havana, né? E foi também muito legal, te reportando aos anos 50 e 60, né? Aqueles É. Cadillacs coloridos, bonitos. E falar em carros, agora também uma novidade, vamos dizer assim, de que eles começaram com pequenas empresas, né, a importar carros da Europa e da China, né? Carros novos, né? E então isso também é uma coisa nova, né? Mas realmente é muito legal. É bem diferente porque a cidade ela ficou com os anos 50, não é? Quando começou, É. como tu falaste, em 59, né, com a É. Revolução. Isso. Então, ela parou no tempo num certo aspecto, realmente, né? A maioria dos prédios do governo são restaurados, estão bem restaurados, Cuba é mas tombado, a né? vibe, Cuba é né? tombado, né? Cuba, Não, Cuba desculpe, não. Havana. Não. A Tem Havana Vieja, sim, sim, a a parte, Havana Vieja, a parte velha, tombada. que é chamada de Havana Vieja, É. né? E é tombada. E então, assim, tem a parte mais antiga, mas agora estão começando, né, a se atualizar no sentido, né, do transporte, porque tu não vias, eram só carros daquela época. Agora começaram a trazer carros novos, que para nós estamos acostumados Sim, aqui, sim, não claro. é? Então, assim, realmente são vários pequenos detalhes, Várias atrações. atrações e vivências, né, experiências que, que no somatório é muito legal. A gente volta É encantado. uma vibe muito legal, realmente. Geni, sobre o dinheiro, como é que funciona essa questão assim? Que moeda se usa? A orientação é levar dólar, né, americano ou canadense, também é aceito. E Euro? euro, sim. E paga-se em espécie, com a moeda, e eles dão o troco em peso cubano.
para não precisar converter. Então tu vais pagando e já vais ficando com a Vai moeda ficando com deles, dinheiro. porque também não adianta tu trazer o peso cubano, porque só é aceito dentro da ilha. Tá? E cartão de E crédito? cartão de crédito. As bandeiras, os cartões de bandeira americana não são aceitos, nem os cartões de débito internacionais de bandeira americana também não são aceitos. Tá? Depois, a parte de internet, por exemplo, né? Aí eu ia te perguntar. Sempre também é uma pergunta que a gente sempre faz. Eles têm internet na maioria dos lugares, né? Nos hotéis, então, principalmente, né? E só que a internet, ela é devagar, ela é lenta, né? E para eles vendem um cartão de internet, né? Mas além das filas, porque o próprio nativo compra, porque eles também agora têm internet, porque Deles. antes não tinham, né? Então eles têm acesso. Então eles compram esse cartão que para nós, para não perdermos tempo, inclusive também em filas, né? Mas a fila para comprar o cartão Para é isso? comprar o cartão. Isso, dependendo se esgota também, né? Uhum. Então a gente sugere para a pessoa já levar daqui o seu cartão, o seu chip, né? Uhum. Ou o cartão Sim, do seu facilita. próprio, da própria operadora, né, que usa, né? Mas funciona. Tem oscilações, tem momentos, né, que cai, mas funciona, Uhum. né? Tanto no interior também, né, Uhum. quanto em Havana. E eu falando, né, e dos hotéis, principalmente, todos os hotéis têm, e os hotéis das praias de Varadeiro, no caso, né, que nós ficamos até para falar também, esses hotéis, na maioria, agora, eles estão trabalhando com o sistema de alimentação, que isso acho que nós não falamos, Eleonora, que é all inclusive, né? Em Em Varadeiro, todos Varadeiro, os isso, né? hotéis, isso, porque são muitos hotéis, principalmente são hotéis que recebem muitas famílias, crianças pequenas, então Uhum. facilita, né? O all inclusive está tudo incluído e então é uma característica dos hotéis na praia, né? Principalmente em Uhum. Varadeiro, usar o all inclusive. Na cidade não, em Havana, nas Até outras cidades porque não. eu acho que, me corrija se eu estiver errado, assim, eu acho que Varadeiro, o principal apelo de Varadeiro, assim como os caios, Caio Blanco, Caio Largo, né, é a praia, né? Sim, sim, é. Ali a É o praia mar e os cristalino, passeios. aquela areia maravilhosa, Isso, né? né? E passeios de barco, de catamarã, Uhum. não é? Como nós Isso. fizemos também, mas o apelo maior Está relacionado ao está mar, né? relacionado ao À mar praia, e né? à praia. E praias calmas, piscinas. É um mar piscina, translúcido, tu caminhas, né? Vários metros com água no joelho e água morna, né? Tu não sente aquele choque. Então isso encanta, né? E é um país tropical, verão o ano inteiro, né? Falando em verão, a parte do segundo semestre, principalmente, É a a parte de partir de furacões, né? julho, é a parte que pode ter, é o período, né? De furacões, de julho até novembro. Então, e eles também sugerem que de novembro até abril, maio, é mais seco o clima, Uhum. né? Chove Apesar de menos. que as chuvas, né, nós tivemos um período seria de chuva, que foi setembro, mas assim são pancadas rápidas. Não chegamos a pegar dias assim contínuos com chuva. Finalizando, Jenny, qual é o teu recado final para quem está pensando em conhecer Cuba? Olha, Leonor, eu acho que por tudo isso que nós comentamos aqui, são argumentos fortes, porque o destino encanta.
ele toca o coração da pessoa. Eu, pelo menos, Para mim minha também. opinião Para mim pessoal. Tu também. também foste, também Não, tivesse a todas as mesma pessoas que a impressão, gente, tá? acompanha, assim, que vivem essa experiência, voltam encantadas com Cuba. Realmente a ilha é única. Como eu falei no início, das ilhas todas do Caribe, ela não tem outra Ela é encantadora. igual. Ela é Ela é encantadora. encantadora. E eu E finalizo dizendo que visitar Cuba não é um ato político. Visitar Cuba é a oportunidade de tu viver uma experiência onde tu vais conhecer um pouco sobre a história da colonização espanhola, vai observar muita beleza natural e vai ter contato com uma cultura única, um povo alegre, uma música contagiante, um país realmente encantador. E nós te convidamos, para quem quiser fazer uma viagem a Cuba, entrar em contato conosco na Planeta Viagem, que a gente monta para você um roteiro personalizado. Obrigada, Geni, por ter estado aqui conosco. eu que agradeço, né, em participar sempre quando for para falar de turismo. É muito bom, né? É muito É bom, muito bom. né? É muito bom mesmo. E não é à toa que nós estamos da Planeta Viagem, né, Eleonora, há quantos anos, sendo parceiras, É verdade. né, há mais de 35 anos, e estamos aí, podendo, né, fazer programações, montar roteiros, de acordo com o gosto e a expectativa de cada um. E obrigada a você que esteve aqui conosco também. E não se esqueça de ativar o sininho, nos seguir no nosso canal, deixar o seu like. E te aguardamos para o nosso próximo episódio. Obrigada.